Pessoal, uma coisa que é muito importante para uma pintura sem retrabalho é seguir todas as etapas corretamente. Porque não adianta você fazer certo lá no verniz se a massa foi mal aplicada. Então hoje vou te dar o passo a passo completo para você saber exatamente como começa e como termina uma pintura automotiva. Vão acompanhando aí, que enquanto eu vou falando, vão aparecer umas imagens das minhas aulas. Então vamos começar. Nós temos 12 etapas e a primeira é o desbastamento. O desbastamento é o seguinte: quando você recebe o carro da funilaria, da lanternagem, o primeiro passo é você fazer o desbastamento. O desbastamento é o quê? É aonde o funileiro ele cortou com a lixa, com o disco, aí você vai fazer um desbaste aí. Você vai fazer um desbaste para planar aquela tinta, da lanternagem até na tinta velha, para tirar os riscos dos discos que o lanterneiro passou. Em etapa. Etapa como? Se você começar com um disco 80, você tem que pelo menos ir até ao 320, para você fazer o desbaste e o nivelamento, e distanciar a lanternagem da tinta velha. Para quê? Para que você aplique a massa poliéster em cima da chapa nua. Então você faz o desbaste, já segura uma parte já desbastada, para a massa não trepar em cima da tinta e a massa ser aplicada só em cima da onde foi feita a funilaria. Por quê? Porque a massa ela tem que ser aplicada em cima da chapa nua. Ela não pode ser aplicada em cima da tinta que está já no carro. E por quê que a massa não pode ser aplicada em cima da tinta? Porque a massa ela é muito mais rígida e ela não tem que ir para cima da tinta, porque a tinta já está nivelada com a lanternagem. Então quem vai nivelar essa peça aí é a massa, entendeu? O principal erro que o pessoal comete aí é de não desbastar, achar que dá uma lixinha e passar um paninho, tá tudo certo. Não. O erro principal disso aí é não fazer o desbaste e não passar uma solução desengraxante para a massa dar aderência na chapa nua. E então, se você não fizer esse desbaste, se você não passar uma solução desengraxante, se você não aplicar a massa totalmente em cima da chapa nua, o retrabalho é certo. Por quê? Essa massa ela não vai dar aderência, ela está em cima de tinta, em cima de arranhões de lixa muito grosso. Então vai acontecer o quê? Vai aparecer, depois que o prime estiver lixado, depois que o carro está pintado, vai começar a aparecer mapeamento, vai aparecer arranhões de lixa, vai aparecer sangramento e tudo mais. A segunda etapa é o seguinte: você tem que já programar um papelamento. Se o carro tiver necessidade, que foi removida alguma peça do carro, uma porta, que essa abertura tem o acesso ao interior do carro, você tem, antes de começar, entendeu, os lixamentos, e antes de começar tudo, você tem que fazer um isolamento, fechar onde que tiraram a porta, para que o interior do carro não fique sujo de pó de massa, fica sujo de tudo que você for fazer. O interior do carro está sempre limpinho, sempre certinho, para quando o dono chegar, o carro está limpinho, entendeu? Então, essa parte aí, essa segunda etapa, é necessário. Você tem que realmente, qualquer lugarzinho que ficar com excesso para o interior do carro, você fazer o isolamento. Bom, agora vamos para a terceira etapa. A terceira etapa é a aplicação da massa. Está desbastado certinho, agora nós vamos passar a solução desengraxante e vamos aplicar a massa. A massa é aplicada em cima da chapa nua, perfeitamente 100%, sempre aplicando a massa em etapa cruzada. Por quê? Você aplicando a massa, apertando a massa na chapa, você vai tirar
aquele ar que fica embaixo e você vai, com certeza, não deixar essa massa a dar as cabecinhas de alfinete, entendeu? Precisando de mais uma etapa de aplicação, espera de 5 a 10 minutos, faz mais um pouquinho de massa e torna a aplicar para você fazer um preenchimento legal, para aí depois você começar o lixamento da massa. O maior erro que o profissional ele comete é quando ele quer fazer um enchimento da massa na aplicação de uma só vez. Por quê? Quando ele aplica a massa, se ele não fizer uma massagem nessa massa, o que vai acontecer? Ele vai deixar ar embaixo preso e essa massa vai dar muito cabecinha de alfinete, que é aquele furinho tradicional, entendeu? Que é o pintor fala, essa massa não presta porque dá furo e eu não quero essa massa que dá furo. Não é a massa que dá furo, é a gente que está aplicando a massa fora da técnica. Então faz a massagem direitinho, porque é o pior erro que tem é esse aí. Faz a massagem direitinho, porque aí ela não vai dar furinho nenhum, entendeu? Então, 100% aplicar massageando a massa. Vamos para a quarta etapa agora. Lixamento da massa. Quando você termina de aplicar a massa, você já pode aplicar o controle de lixamento na massa. Vai facilitar o lixamento, vai ver onde que tem algum defeito para você corrigir. Então você pode aplicar ele em pó, pode aplicar ele também em líquido. Então, aplicou o controle de lixamento, ele vai secar junto com a massa. Deu aí uns 30 minutos, aí vai começar o lixamento da massa poliéster. Bom, a primeira etapa do lixamento da massa. Você vai pegar uma lixa 80, vai começar o lixamento. Mas olha bem, não pega essa lixa e lixa a massa até praticamente ela ficar pronta para já receber o primer. Começa de passo a passo, dá a primeira lixada, pega uma outra lixa 100 para fazer o segundo passo, tira os arranhões da 80 e já começa a fazer o lixamento, o desbastamento correto da massa. Terminou com a lixa 100, entra com a 150. Olha, já é o terceiro passo de lixa. Terminou a lixa 150, você já está praticamente com a massa lixada. Aí você entra com a lixa 220 e termina com a lixa 320. Pronto, ali você está com a massa lixada, aonde você desbastou está tudo certinho, tudo niveladinho direitinho. Precisou de algum reparo na massa? Pega a própria massa, faz o repasso e aí sim, após a secagem, lixa corretamente, dá uma olhada se tem mais algum defeito, se não tem, aí você já vai preparar para a quinta etapa. E uma coisa muito importante que vocês não devem fazer e é um erro muito grande é lixar massa com lixamento a água. Sempre lixamento a seco. As fábricas não aconselham de forma nenhuma, entendeu? Lixamento de massa com água. Então, se você lixar com água, o que vai acontecer? Essa massa vai encharcar. Essa massa vai oxidar embaixo, que a chapa está nua. E ela só dá aderência em cima da chapa nua. Ela vai oxidar, ela vai perder a aderência da chapa e aí, com certeza, o sangramento vai vir 100% certo, entendeu? Daí 2, 3 dias que o carro estiver pintado, o carro começa a manchar e essas manchas é o sangramento que está já jogando a reação química para debaixo do verniz, entendeu? Então isso aí é 100% certo. Então evita lixamento com água em massa poliéster. Agora vamos lá para a quinta etapa, né? Quinta etapa é a aplicação do fundo fosfatizante. Então limpou, passou de solução desengraxante, entendeu? Já vamos aplicar o fosfatizante. O fosfatizante é para aplicar em cima da chapa nua, aquela que não recebeu massa. Onde tem massa, pode pegar o fosfatizante, não tem problema, mas o fosfatizante foi feito para fosfatizar a chapa nua e dar aderência para o primer.
porque a massa já tem aderência, então ela já aderiu e você, em volta da massa, você aplica o fosfatizante e aí espera secar um tempo de 10 a 15 minutos e aí você já vai aplicar o primer. Bom, o principal erro é o quê? É não aplicar o fosfatizante. O fosfatizante é primordial, ele tem que ser aplicado porque o primer não pode ser aplicado em cima de chapa nua. Então, esse primer aplicado em cima de chapa nua, ele não dá aderência e pode vir da bolha, pode vir da desplacamento na pintura. Vamos agora para a sexta etapa. Sexta etapa é a aplicação do primer de nivelamento. Ah, mas que primer de nivelamento é esse? É o primer que muitos apelidam ele de primer de enchimento. Então, a técnica, o saber é primer de nivelamento. Então, esse primer de nivelamento tem que ser aplicado corretamente, entendeu? Tem que ser aplicado 2 passadas ou 3, com intervalo de 5 a 10 minutos para cada passada, uma pistola com bico de 1.7 até 1.9, se for possível. As 2 ou 3 passadas tem que ser molhada conforme você está aplicando um verniz, uma tinta PU, da mesma forma, porque esse primer, ele que vai fazer o ancoramento da tinta e do verniz, ou da tinta poliuretano, entendeu? Então ele tem que estar sempre bem aplicado para que ele não dê problema na hora da aplicação da tinta. E nesta mesma etapa, na aplicação do primer, a gente tem que prestar muita atenção, que a gente tem que fazer uma catálise muito perfeita. Tudo que você vai fazer que é catálise, você tem que fazer perfeito. Principalmente numa aplicação de um primer, entendeu? Que é a peça fundamental de uma pintura automotiva. Então, esse primer tem que ser bem catalisado, catalisar ele ou na escala, ou no copo Becker, ou na balança, entendeu? Tem que ser catalisado 100% com o catalisador que é orientado pelo fabricante do primer e o tine orientado pelo fabricante do primer também. Então, os 3 conjuntos tem que ser do mesmo fabricante. Vou dizer uma coisa para vocês, existe um erro muito assim, que é irreparável. É quando o profissional, ele tenta corrigir erro, corrigir defeito de lanternagem, de defeito de massa mal lixada com o primer. O primer ele foi feito para aplicar de 2 a 3 passadas, com o intervalo correto, a catálise correta, porque ele não foi feito para tirar defeito de funilaria. Ele foi feito para fazer o nivelamento e fazer a pintura em cima dele. Ele não foi feito para isso aí. Isso você só pode aplicar de 2 a 3 passadas. Mais de que isso aí é excesso e o excesso vai dar retrabalho 100% certo. Então vamos lá. Agora vamos para a 7ª etapa. Está quase terminando. Então, vamos para o lixamento do primer. O primer já está aplicado o controle de lixamento e vai seguir passo a passo do mesmo jeito que você começou a lixar a massa. Se você vai começar o lixamento com a lixa 320, você vai lixar a primeira etapa aí em cima, com a lixa 320, vai mudar de grão de lixa para 400, da 400 você vai mudar para 600, e da 600 para você encerrar 800. Ah, mas eu vou pintar com a tinta prata, que ela é muito sensível, eu vou passar uma 1200. Sem problema, pode chegar até a 1200. Ah, eu vou pintar com poliuretano, a 800 já está em bom tamanho. Porque o poliuretano ele tem um poder de cobertura e de enchimento muito grande, então pode ser a 800 mesmo. Não deve, de maneira nenhuma, deixar de seguir esse espaço aí. Lixamento, tudo a seco, até na lixa 800. Vale lembrar uma coisa, água, se você precisar
é com um borrifadorzinho, lixar lá no final com a lixa 1200, alguma coisa qualquer assim. Nunca se lixa nada com água, sempre lixamento a seco. Necessário? Borrifadorzinho, lixou, enxugou, continua a pintura e pronto. O principal erro do profissional é quando ele não segue o passo a passo do lixamento, grão por grão de lixa. Por quê? Se ele não seguir esse passo e começar a lixar isso com água, quando ele pintar, com certeza que vai começar a aparecer fosqueamento, arranhões de lixa, e mapeamento e muitos mais, entendeu? Se você, no controle de lixamento, viu que você precisa de um reparo em cima desse prime, cuidado, não fica reparando esse prime, fazendo os repassos com massa poliéster, não. Não faça isso, porque o mapeamento é certo. E uma coisa, tem que ser repassado, se for necessário, com massa de pequenas correções. Ok? Então, vamos para a oitava etapa. Limpeza total da área que você vai pintar. Não esqueça, sopra bem essa carroceria, tira toda a poeirinha de pó de massa, pó de primer, tudo certinho, e usa 100% a solução desengraxante. Nunca esqueça de passar a solução desengraxante sempre numa posição só, entendeu? Para você deixar a área 100% limpa. Não pode, de maneira nenhuma, esquecer desse detalhe, porque se você deixar alguma sujeira, as crateras vão realmente aparecer e você vai ter um retrabalho na sua repintura. Bom, então vamos para a nona etapa, é o papelamento. O isolamento, o mascaramento, né? Que várias línguas têm isso aí. Então é o papelamento do carro. O que nós vamos fazer? Empapelar toda a área que não vai ser pintada, deixar só mesmo a área que você vai pintar e abrir os alongamentos, entendeu? O principal erro disso aí é você, na hora de fazer o isolamento, ficar trepando fita em cima do lugar que você vai pintar. Tem que ter muito cuidado com isso aí. Cuidado com o isolamento de borracha, para a fita ficar em cima total da borracha, entendeu? Não deixa a fita colar em cima da tinta, porque senão vai dar desplacamento quando você puxar para tirar o isolamento. Então tem que ter muito cuidado com isso aí. Se você errar na hora de passar a fita, você pode estragar o seu trabalho todinho, entendeu? Na hora da pintura. Vamos para a 10ª etapa, aplicação da tinta. A tinta é aplicada em etapa. A primeira e a segunda passada da tinta base poliéster, ela é aplicada molhada. Para quê? Para que você obtenha uma cobertura melhor. Mas como essa cobertura melhor? Você aplica a primeira passada molhada, espera de 5 a 10 minutos ela perder totalmente o brilho, passa um paninho pega-pó e entra com a segunda também molhada. Espera de novo de 5 a 10 minutos, usa o pano pega-pó novamente e aí você vai ver quantas passadas semi-úmidas você vai ter que aplicar. Porque a tinta poliéster, a cobertura dela, ela é muito boa, mas quando você dá esse tempo de 5 a 10 minutos, para ela perder totalmente o brilho e o solvente sair pelo menos uns 50% a 60% do solvente. Aí então ela dá uma cobertura legal. Então o que acontece? Aplicou as duas primeiras passadas, aplica mais uma ou duas passadas empoeirada e aí está pronto para receber o acabamento. Olha, o principal erro que o pintor comete na hora da aplicação da tinta base poliéster, seja metálico ou seja liso, é encharcamento de tinta desordenado. Desordenado é o quê? Aplica uma passada, não dá um espaço de 5 a 10 minutos, vai com outra em cima, viu que não cobriu, vem com outra em cima, então você não está dando demão de tinta, você está acumulando uma passada em cima da outra. Então aí você não vai dar cobertura e você vai provocar também aí
um fosqueamento 100% correto depois da aplicação do verniz, entendeu? Então a tinta ela tem que sair o solvente para poder a aplicação do verniz ficar 100% e o verniz não perder o brilho e nem aparecer risco de lixa. E a mesma forma a tinta PU. A tinta PU, a mesma forma empassada. Você vai aplicar 2 passadas com intervalo também de 5 a 10 minutos com a tinta poliuretana. Só que a tinta poliuretana é o seguinte, você vai aplicar a primeira passada molhada, vai esperar de 5 a 10 minutos, não vai ter pano pega-pó, não vai ter nada disso aí. Aí vem a segunda passada e última. Não aplica mais que 2 passadas, porque senão você vai dar excesso e a tinta pode ferver, pode dar fervura, escorrimento, e aí você vai ter um retrabalho com toda certeza. Então, a tinta tem que ser aplicada em 2 passadas, com intervalo de 5 a 10 minutos e acabou. A tinta PU, o maior erro é uma passada em cima da outra sem dar um intervalo também. Se você não der um intervalo para ela fazer o alastramento e perder um pouco do solvente, o escorrimento praticamente é certo, entendeu? Então o erro mais brusco que tem é escorrimento em cima disso aí e fervura. A tinta também pode ferver, porque a reação fica muito demorada e aí você pode dar uma fervura na tinta poliuretana. A 10ª agora, primeira, né? Aí nós vamos agora para a aplicação do verniz. Quando não é poliuretano, então nós temos mais uma etapa que é na tinta base poliéster. A aplicação do verniz segue sempre o mesmo padrão. Aplica-se 2 passadas também com intervalo de 5 a 10 minutos. Só que o verniz, a aplicação dele é praticamente igual a poliuretano. É 2 passadas com intervalo de 5 a 10 minutos, todas as 2 passadas molhadas 100%, para que o verniz dê um alastramento perfeito e você tenha um acabamento também perfeito também. Nunca esquece que esse verniz tem que ser aplicado 2 passadas molhadas. Então, o maior erro da aplicação do verniz é não seguir o passo a passo de 2 passadas molhadas. Se der uma passada polvorizando e a segunda molhada, você não vai ficar com alastramento perfeito. Então, não erra dessa maneira. Aplica sempre as 2 passadas molhadas, porque aí você vai ter um alastramento perfeito, 100%. Nunca esquece de dar o intervalo de 5 a 10 minutos para cada passada. Então, dentro da 11ª etapa, também vou dar um alerta para vocês. Cuidado que tem muitas pessoas, muitos pintores, que costumam invernizar PU. Costuma misturar verniz no meio do PU. Isso é o erro maior que o profissional faz. PU é PU, verniz é verniz. Nada se mistura aí. O PU o poliuretano já vem com as suas resinas preparadas para ter o brilho total dele. E o verniz tem as suas resinas já preparada com o catalisador, com o tine correto, para fazer o brilho total dele também. Então, nunca se mistura de forma nenhuma verniz em tinta poliuretano. O que pode acontecer e vai acontecer com toda certeza, pode não ser logo, mas com espaço de dias, vai acontecer amarelamento, vai acontecer sangramento, marca de lixa, desplacamento do próprio verniz que você aplicou em cima do poliuretano. Agora nós vamos para a 12ª etapa e última, que é o polimento. Polimento, ele é feito numa repintura a partir do tempo total da cura do produto que você vai polir, que é o verniz e o poliuretano. O que as fábricas entendem de polimento? Tirar o cisquinho localizado com a lixinha 1500, 2000
e polir. Isso que as fábricas de tinta entendem de polimento final da tinta repintada. Mas existem muitos erros, que é o quê? Lixamento total do verniz ou da tinta PU para polimento. Isso aí não pode existir. Não pode, porque quando você lixa o PU ou o verniz, você está abrindo espaço para o solvente sair com velocidade. E o que acontece? Quando o solvente sai com velocidade daí de baixo, ele sai deixando marca de lixa para trás, entendeu? E fosqueamento. Fosqueamento depois que você poliu. E uma coisa muito importante, o verniz e a tinta poliuretano, a durabilidade dele, entendeu? O tempo útil dele, de garantia, está no brilho dele, no brilho que você fez na aplicação. Não é um brilho que você fez com a máquina de polir, não. Aquele brilho que você deixou na pistola, certinho, correto, entendeu? Esse aí que é a garantia que você tem do seu verniz e da sua tinta poliuretano. Do contrário, na última etapa você estragou tudo o que você fez, do início da massa até na hora que você tirou o isolamento final e lixou seu carro e poliu. Ok? O procedimento de polir um carro repintado é tirar o cisquinho localizado. O que é cisquinho localizado? Quando você passa a mão que você vê que ali o seu dedo esbarrou num cisquinho e você vai lá e tira aquele cisquinho com a lixa 2000 e pule. Passa uma massinha de polir e pule e pronto. É isso aí que as fábricas de tinta entendem de polimento de repintura. Entendeu? Ela não entende que você lixou e vai polir. Ela entende que você tirou o cisquinho localizado e poliu em cima do brilho do verniz. Entendeu? Se, claro, está meio áspero, algum asperoso, que caiu ali em antes, uma poeirinha de tinta, que caiu em antes de você polir, tudo bem, passar uma lixinha com a mão mesmo, só para tirar o asperoso e polir e acabou. É aquilo dali que você tem realmente que fazer. O polimento de tinta repintada é dessa forma. Aí uma coisa, quando você pinta o carro, que não caiu cisquinho nenhum, que o brilho está total, o alastramento está perfeito, fez o processo passo a passo correto, não tem cisco, não tem, para que polir? Se o brilho do verniz, o original, é muito, muito mais bonito do que um verniz polido. Bom, pessoal, então, essas 12 etapas, vocês viram que a gente falando pode até pensar, vai demorar muito, né? Mas a pintura automotiva, ela é bem feita quando o pintor, quando o profissional ou o ajudante, quem seja, tenha paciência. Tem que ter paciência, tem que ter tranquilidade na hora que você está executando o trabalho. Porque não adianta correria. O químico lá da fábrica, ele não inventou o produto que você consegue com correria fazer ele melhorar ou mais, ou secar mais rápido, nada. Não adianta. Se você não cumprir aquilo que o químico passou, não vai adiantar, porque você vai trabalhar em cima de produto que não está seco. Então a gente tem que ter a paciência. A paciência é que a tranquilidade, o pintor ele tem que ter tranquilidade, porque senão tudo que der errado, vai tudo para cima dele. É só o pintor que é culpado, é só o profissional que tem culpa. Ninguém tem culpa mais, é só o profissional. Isso está na boca de todo mundo. Ah, o carro perdeu o brilho, o cara não sabe pintar. Ah, o carro deu cratera, o cara não limpou. Ah, o carro deu sangramento, o cara lixou com água lá a massa.
Então, tudo é o pintor que tem culpa. Então, por isso que eu sempre falo, mantenha calma, tenha paciência, espera total a cura dos produtos, aplica uma passagem, espera de 5 a 10 minutos, faça tudo correto, porque quando a culpa vem, ninguém assume, é só a culpa cai para cima do profissional. Então é por isso que eu falo com vocês, eu não canso de falar, faça a catálise direito, não faz nada com correria, trabalhe em cima da técnica, não catalisa nada no olho, sempre usa a ferramenta correta, espera a secagem, a cura total do produto para você lixar, para você pintar, entendeu? Então, esse aí é um conselho de um profissional que não quer o mal para profissional nenhum, para pintor nenhum. Isso aqui é a técnica correta. É por isso que o nosso lema é pintura sem retrabalho.